Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Aqui é seu amigo Roberto Costa e nós estamos em mais uma aula do treinamento intensivo Sniper Trading Trader de alta performance. Vamos lá? Nós vamos abordar nessa aula um dos nossos segredos de análise do mercado para a gente entrar com alta precisão. E esse segredinho se chama eventos de ignição, impulsão e exaustão, tá? Nós vamos aprender hoje. Eu vou ensinar você, eu vou passar para você um pouco do que eu sei sobre esse assunto e vamos abordar isso mais massivamente nas aulas ao vivo. Porém, o que você vai aprender aqui nessa videoaula hoje é o suficiente para você entender o nosso ponto de vista, entender a maneira que analisamos o mercado dessa forma e como utilizamos esse tipo de análise a nosso favor para a gente poder fazer entradas precisas no mercado financeiro e na bolsa de valores, ok? Então vamos lá. Olha só, eu vou abrir aqui o Paint para a gente poder desenhar certinho, tá legal? Nós já vimos lá atrás que nós possuímos regiões de compra. Eu vou colocar uma aqui embaixo que eu vou chamar de suporte master, tudo bem? Que é o suporte mais forte, mais baixo que a gente tem. Eu vou até deixar em linhas grossas também. E nós temos também regiões de venda. Eu vou deixar a mais forte nossa aqui em cima, que vamos chamar de resistência master, tudo bem? Então no suporte master, que eu acabei de inventar esse nome, e na resistência master nós temos ali os pontos de compra mais fortes, o suporte mais forte e a resistência mais forte, os pontos de venda, regiões de venda mais fortes ali. Tá legal? Ok? Eu vou usar agora linhas mais finas para a gente identificar algumas regiões aqui. Olha só, nós vamos começar para identificar o que é ignição, impulsão e exaustão através dessa região levemente consolidada aqui embaixo, ok? Eu vou desenhar aqui um evento consolidado aqui, ok? Ele toca na resistência e desce, toca no suporte e sobe, toca na resistência e desce, toca na resistência e desce, toca no suporte e sobe novamente e desce novamente, né? Tocou na resistência e desce, tocou no suporte e subiu e assim por diante. Agora vamos lá. Digamos que o preço ele começa a fazer esse desenho aqui, ó. Ele começa a fazer um candle desse e ele rompe o meu movimento de resistência, certo? Ele faz um movimento aqui rompendo, tá? Esse movimento de resistência. Digamos que ele não precisa ser em um candle apenas, ele pode ser em mais de um candle. Pode ser em dois candles aqui rompendo, fazendo um rompimento com alto volume assim. Tá legal? Ok? Vamos desenhar um pouco mais preciso aqui. Eu vou desenhar aqui o que seria esse movimento aqui na frente, tá? Então vamos lá. Esse movimento aqui seria isso aqui, ó. Vamos colocar aqui em preto, seria igual a isso aqui. Vamos lá. Ele vem. Opa, deixa eu pegar aqui certinho. Isso. Ele vem aqui, né? Vem aqui, tal, toca lá. E aí ele vem com candle de venda, certo? Vem descendo, aí toca aqui no fundo, aí vem com outro candle aqui, elefante, ó, devolve tudinho, aí toca aqui, vai lá em cima e volta e deixa uma sombra, certo? Isso é normal de ver nas regiões de suporte e resistência. E aqui ele faz o movimento contrário. Opa, deixa eu pegar de novo. Movimento contrário aqui, certo? Vem lá, aí vai lá embaixo, lá, certo? Eita, rapaz. Vai lá embaixo, né? Aí deixa uma sombra aqui também, certo? Isso é muito comum da gente ver nas regiões consolidadas. E aqui ele começa a fazer os movimentos de ignição. É onde ele começa a fazer candles fortes, candles de força, candles bem grande mesmo, onde você consegue ver os volumes. Geralmente são barras elefantes, tá? Deixa eu fazer eles melhores aqui. Candles fortes aqui que mostram força compradora e ele vai rompendo, ó. Pode ser assim ou ele pode ser assim também. Pode ser aqui, um pequenininho aqui, outro pequenininho aqui, um pouquinho maior, certo? Desenhar ele direitinho aqui para a gente ver, tá? E aí esse aqui terceiro rompe, ok? Esse terceiro candle aqui, ele fez um movimento de ignição, ok? Ele rompeu com volume a região consolidada e ele iniciou o movimento de ignição, tá? Ele vai confirmar esse movimento de ignição quando ele
continuar subindo, aqui ó, nesse movimento aqui, por exemplo. Aqui ele confirmou o movimento de ignição de uma tendência de alta, onde o preço estava consolidado, certo? E iniciou-se o movimento de ignição. Após essa ignição, ele pode ter um movimento de impulsão direto já, que é esse movimento aqui. Uma barra elefante bem grande já, e aí ele vem e faz esse desenho aqui, certo? Aí ele vai lá em cima lá e volta, né, deixando uma sombra bem grande, certo? Deixando uma sombra bem grande lá em cima lá, ok? E aí ele começa a dar um movimento de exaustão aqui, ó. Aí ele começa a querer derreter, querer devolver esse movimento, certo? E querer fazer, independente se ele continuar para alta a partir daqui, fizer uma nova ignição, por exemplo, certo? Ok? Independente disso, aqui ele fez um movimento de exaustão, tá? Então, como é que eu vou saber, professor, que ele fez um movimento de ignição lá embaixo? Quando ele romper esse canal consolidado, tá? E confirmar o rompimento, rompendo a máxima do candle que rompeu o canal. Esse aqui é o candle de rompimento. Esse é o candle que está confirmando a ignição do movimento. Tá? Eu vou entrar onde? Eu vou entrar aqui no fechamento desse candle aqui na compra, tá? Então, só um exemplo. Eu vou dar aula de gatilhos depois bem explicadinha para vocês todos. Mas aqui nós temos o início da onda 1, por exemplo, que vimos na aula passada. Aqui temos a onda 2 e temos a onda 3 fazendo ignição também, ó. Ó, o movimento rompeu a máxima do candle anterior e o próximo movimento rompeu a máxima do candle de rompimento. Certo? Esse aqui é o candle de rompimento, por quê? Porque digamos que ele moveu esse movimento aqui, ó. Essa bandeira que a gente vai ver daqui a pouco já. Nessa mesma aula, vamos ver aqui a bandeira. Digamos que ele fez a bandeira aqui, esse candle rompeu a bandeira dessa forma e esse aqui confirmou o movimento de alta, movimento de ignição, certo? Rompendo a máxima do candle que rompeu a bandeira. Tanto rompimento, né, gente? Olha só, temos o candle que rompeu a bandeira e temos o candle que rompeu a máxima do candle que rompeu a bandeira, do candle de rompimento. Candle de rompimento, candle de confirmação rompendo a máxima do candle de rompimento, certo? Aqui nós temos a ignição pronta, aqui nós temos a impulsão e aqui nós temos a exaustão. Aqui nós temos um novo movimento de ignição. Vamos fazer uma ignição diferente aqui, uma impulsão diferente aqui. Digamos que ele fez um movimento de ignição aqui agora e tocou nessa máxima aqui, pessoal, ó. Tocou bem aqui nessa máxima, ó. Na máxima do topo anterior, certo? Isso aqui, esse topinho aqui, ele fez um tipo de resistência. Aí, digamos que esse topinho aqui, ele fez esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, voltou um pouco, certo? E aí o próximo candle, ele já vem subindo de novo, rompendo máxima, certo? Então aqui ele fez uma ignição. Esse segundo candle e terceiro aqui, ó, de alta, esse primeiro e segundo candle foram a ignição do movimento, tá? Essa foi uma leve correção, não faz parte da onda 2, faz parte da onda 3, certo? E esses dois aqui foram a impulsão do movimento. Ok, pessoal? Então, olha só, aqui foi a ignição rompendo a bandeira, aqui foi uma correção para comprar mais barato e aqui foi a impulsão do movimento, certo? Após a impulsão do movimento, nós temos candles com sombra lá para cima, certo? Que já começam a dar sinais de exaustão. E aí eu posso ter o último candle de alta aqui, ó, mostrando uma força compradora forte bem aqui na minha região de venda. E aí eu tenho os candles de reversão entrando em ação novamente aqui para começar a devolver. Ó, percebem? Ignição aqui em cima, tá? Impulsão e aqui ele começa a fazer, ó, nesse topo aqui ele para, certo? Ele para bem nesse topinho aqui, que agora esse topo virou um pivô, porque ele era resistência, agora virou suporte, certo? E aqui ele começa a dar sinais de exaustão. Ele vai lá embaixo, lá, devolve, certo? E deixa um pavio aqui, ó, bem longo lá embaixo,
ou até nem tão longo muitas vezes, certo? Deixa um pavio aqui, e aqui ele começa a fazer uma bandeirinha de alta agora, de baixa quer dizer. Começa a fazer uma nova bandeirinha de baixa aqui, faz uma outra bandeirinha aqui, aí faz esse movimento lá em cima, devolve, deixa uma sombra, certo? Deixa uma sombra, ok? E aí ele volta a fazer o movimento de baixa novamente aqui. Novamente aqui, ó. Esse movimento aqui mais uma vez, certo? Aqui ele pode encontrar nesse fundo aqui uma resistência pequena, pode fazer um movimento como esse, deixar uma sombra, certo? Ok? Ou simplesmente, e aí ele volta para cá, faz uma leve alta aqui, tá? E aí ele volta de novo a cair novamente, certo? Em seguindo a tendência dele, dando um movimento de impulsão mais uma vez. Por quê? Porque aqui ele fez um movimento de impulsão, de ignição, aqui, certo? Até essa parte de mínima aqui. Essa parte aqui, ok? Fez esse movimento de ignição. Aqui ele fez a impulsão, aqui ele deu a exaustão do preço, do movimento. Ele corrige o movimento, vai até o fundo lá, certo? E aí ele volta novamente, dando aqui ignição, impulsão, buscando uma exaustão no meio do caminho aqui novamente, possivelmente. Pessoal, isso aqui é basicamente o estudo de ignição, impulsão e exaustão. Agora vamos ver como é que isso acontece. Vamos lá? Eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico, em movimento agora no índice, certo? Eu vou pegar aqui nossa mãozinha, vamos trazer para cá, olha só. Eu vou tirar essas médias móveis aqui, para a gente conseguir estudar um pouco melhor, tá ok? Tá beleza? Depois eu coloco elas de novo. Vamos estudar somente o preço, certo? Olha só, aqui ó, nós temos uma região consolidada, correto? Temos uma região aqui consolidada. Você nem precisava dessa linha aqui, mas já coloquei. Desculpem. Então aqui nós temos um movimento de ignição, olha só. Ignição, nesse movimento aqui, rompeu. Aqui nós temos a impulsão do movimento e aqui temos a exaustão do movimento, olha só. Exaustão do movimento. Aqui de novo, olha, ele tocou numa região de resistência aqui em cima, deu a ignição, corrigiu o preço, deu a impulsão, deu a exaustão do movimento aqui embaixo. Certo? Olha essa alta aqui, ó. Nós temos a ignição do movimento aqui, rompendo esse topo, olha só. Rompendo esse topo aqui, né? Chegou no topo, não chegou a romper de uma vez, aí aqui ele deu o movimento de impulsão, lá em cima, e lá em cima ele gerou a exaustão voltando novamente. Como é que eu consigo ver isso aí, professor? Eu vejo exaustão através de sombras ou através dos volumes. Olha, temos candle com menos volumes aqui, ok? Vamos procurar alguns outros exemplos aqui no índice também. Ó, olha como que tá lindo isso aqui. Ó, como a gente consegue ver fortemente agora. Olha só, certo? Olha esse movimento forte aqui, pessoal. Esse movimento aqui de alta. Ignição, corrigiu, impulsão aqui em cima, exaustão lá em cima, olha só. Olha o tamanho de sombras lá em cima lá, vamos lá? Ó, ignição do movimento, certo? Rompendo a máxima anterior aqui. Aqui nós temos o que? Aqui nós temos um fundo, olha só, gente. Nós temos esse fundo aqui, esse fundo e esse fundo. O preço tocou no fundo, deu uma ignição do movimento, rompendo máxima do candle que tocou no fundo. Esse candle aqui foi o candle que tocou no fundo, certo? Esse aqui foi o candle que tocou no fundo. Esse voltou fazendo ignição do movimento, rompendo a máxima dele, dando ignição do movimento de alta, corrigiu o preço nesse topo aqui anterior e deu a impulsão do movimento até lá em cima. Lá em cima ele gerou exaustão e gerou uma nova ignição, dando uma impulsão forte e exaustão no preço lá embaixo novamente. Então, ignição, impulsão e exaustão é um dos grandes segredos do mercado que nós da Sniper utilizamos para entrar com precisão nas nossas entradas, tirar o melhor do preço com menos exposição possível, certo?
eu vou parar por aqui para não me prolongar muito nessa videoaula, para não ficar muito chato, para você não enjoar um pouco da minha voz, e voltamos na próxima aula. Lembrando que essa matéria de ignição, impulsão e exaustão nós vamos abordar exaustivamente, vamos abordar de forma muito detalhada nas aulas ao vivo, ok? Professor, eu não posso participar das aulas ao vivo, elas ficarão gravadas e serão disponibilizadas para você posteriormente ou no mesmo dia já. Tá beleza? Tá legal? Eu fico por aqui, até a próxima aula, pessoal. Somos traders, somos snipers.